Olá, vamos então dar continuidade aos nossos vídeos de resposta do Instagram. Para quem não assistiu nenhum vídeo meu e apareceu aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Sara Budick e sou terapeuta integrativa. Bem, esse terceiro vídeo é um vídeo que me encheu o coração e eu vou falar dele com muita propriedade. Uma pessoa me escreveu e falou a seguinte frase: nunca quis ter filho, mas a pressão da minha família me fez com que eu tivesse um filho. Hoje sou apaixonada por ele, mas me sinto culpada por não ter querido tê-lo. E ele se tornou um jovem muito rebelde e ele me culpa porque sabe que eu não queria tê-lo. Então vamos lá. Por que eu disse que eu vou falar uma fala muito acolhedora? Porque eu fui casada por 12 anos e eu também não queria ter filhos. Nem eu e nem o meu esposo. A gente, por muito tempo, sofreu uma pressão de leve, não por parte dos meus pais, que moravam praticamente juntos com a gente, mas por parte de amigos. Ah, não vão ter filho, vocês não podem ter filho, não vão ter filho. E a nossa resposta era: não sabemos se podemos, não tentamos ainda. Incomodava um pouquinho lá no fundo, mas meus pais nunca pediram neto, não tinham eu acho que nem esse sonho eles não tinham de ser avós. Até porque a minha mãe teve uma vida muito difícil e tinha esse medo, né? Essa programação de que talvez se eu tivesse um filho, eu passaria por tudo que ela passou. Hoje eu entendo assim, né? Na época eu achava estranho ela não querer ter netos. E quando eu fiz 12 anos de casada, me bateu aquela coisinha da maternidade, sabe? Uma vontade muito grande de ter filho. E aí, eu conversando com meu esposo, ele falou: olha, vamos ter um filho e vamos fazer assim, você para de tomar o anticoncepcional, se em 1 ano você engravidar, a gente vai ter um filho, senão a gente desiste da ideia, eu vou fazer cirurgia e a gente não vai mais ter filho. Vou contar para vocês que eu parei de tomar o anticoncepcional num mês, no outro mês eu estava grávida. E hoje eu tenho um filho de 18 anos, que é a maior alegria da minha vida. Faz faculdade de engenharia química, é um menino doce, tranquilo, amado. Porém, todos os dias no consultório eu recebo mães desesperadas com a fase da adolescência, né? Com essa fase da rebeldia. E eu vou te dizer uma coisa: não se culpe por um sentimento que você tinha lá atrás. Você não sabia o que você sabe hoje e você não tinha como saber o que seria do futuro. Se o seu filho está rebelde, faz parte da adolescência. Para e pensa como era você adolescente, como eram as pessoas que você convivia. Os seus irmãos, de repente, se você tinha, você não me relatou ali, mas preste atenção como eram os adolescentes da sua época, quando você era adolescente. Hoje você me disse que tem 45 anos. Quando você tinha 15, 16, como que eram os adolescentes? O que faziam? Eu já tô que nem no Fantástico, né? O que comem, onde vivem, onde moram. Como eram os adolescentes? Eles eram todos calminhos, doces. Você era calminha, doce. Eu não era. Meu filho é. Meu marido não era. Então, cada um de nós é um ser único. Ele veio com programações únicas dele. E o que você tem que fazer? Acolher.
Como você conversa com o seu filho quando ele está bravo? Você grita também? Ele grita e você grita. Ele te distrata e você distrata ele também? Ou do contrário, ele grita e você começa a chorar, por exemplo. Será que não é chegada a hora de chamar o teu filho e dizer, filho, vem aqui, vamos conversar. E falar para ele do todo o seu amor? Fala para ele que você não queria ter filho. Conversa com ele. Diga para ele, filho, a mãe não queria ter filho. Mas a mãe não tinha noção de que o filho que a mãe teria seria você. Um ser iluminado e maravilhoso que a mãe ama mais do que tudo. Entendeu? Às vezes o que falta para muitas mães, e vejo amigos do meu filho relatando aqui que as mães falam coisas que machucam. Mas por que falam? Porque não tem o conhecimento para poder falar diferente. Entendeu? Porque não tem aquele acolhimento na hora que precisa acolher. Se quando o seu filho estiver gritando, você falar bem baixo e falar, filho, não grita, a mãe te ama. A mãe te respeita enquanto ser humano. Você acha que a atitude dele vai continuar sendo explosiva? Ou quando ele grita, você diz, fica quieto porque nessa casa quem paga as contas sou eu e eu mando e pronto. Como é que é o relacionamento de vocês? Entendeu? Às vezes, quando a gente quer mostrar muita autoridade, a gente se torna intragável. Eu vou contar uma historinha de consultório para vocês. Sei que vocês gostam de causos de consultório, então vamos lá. Há um determinado tempo, eu acho que faz mais ou menos uns 2 anos, uma mãe me procurou porque ela queria que eu atendesse o filho dela. Segundo ela, o menino era mentiroso, não pagava as contas, fazia tudo que ela já morava fora de casa, inclusive tinha uma companheira. Segundo ela, era um menino... Como é que eu vou usar a palavra para não usar a mesma dela, né? Era um menino difícil. Ela usou outra palavra bem mais dura. E aí, ele veio na consulta que ela pagou, ele veio. E a gente conversou 5 minutos. Ele me falou, a senhora sabe que eu não posso ser dono da minha casa? Porque eles compraram a casa para mim, me deram, mas eles mandam na casa. Eu não posso fazer nada na minha casa. E a senhora sabe que a minha mãe sempre mandou eu mentir para o meu pai? E aí a gente começou a trabalhar, eu fiz todo o processo de entendimento dele entender que a mãe não fazia aquilo por mal e não fazia mesmo, né? É porque ela é uma pessoa que ela quer estar no controle, ela é uma pessoa autoritária, então o marido e os filhos têm que estar sob o controle dela. E aí quando o menino começou a voar, começou a ficar bom, começou a ficar auto-independente, ela ligou para mim e falou, eu não quero que você fale essas coisas para o meu filho, eu quero que você fale isso, isso e isso. E aí, gente, poderia ela estar me pagando 10 mil, 20 mil, 30 mil a sessão, que eu não ia aceitar, porque eu não vou falar o que ela quer. Eu vou falar o que ele precisa ouvir. O que ele busca ouvir. Você entende? Ela não tem autoridade suficiente para mandar só nele e no marido. Ela quer mandar na terapeuta. Você entende onde está o problema? O problema está no menino? O problema está naquele moço maravilhoso que eu adorei conhecer? Não, gente. O problema está nela. O que acontece? Ele tem que fazer tudo exatamente como ela acha que é. Ele tem que estudar o que ela acha que ele tem que estudar. Tudo tem que ser como ela quer.
E aí, quando ele não faz, ele não é um bom filho. Sabe por que ele não é um bom filho? Vou contar aqui para vocês. Porque ela não é uma boa mãe. E quando eu digo boa mãe, não é boa no sentido de autorizar o filho a fazer tudo, de tampar as coisas erradas que o filho faz. É de fazer o papel de mãe. Mas por que ela não fez? Vamos lá. É culpa dela? Não. Ela foi criada assim, por uma mãe autoritária. Ela não teve ajuda psicológica em nenhum momento da vida. Ela teve que formar uma casca, uma coraça, para se defender. Então, quem precisa de terapia? O menino ou ela? Quem precisa de ajuda, mas que não aceita ajuda? Então, se ela não aceita ajuda, o caminho é dela. Quem tem que procurar ajuda? O filho. O filho tem que procurar terapia, o filho tem que procurar ler livros. Nem sempre, gente, a terapia é o único caminho. Se você não tem dinheiro, hoje no YouTube, Instagram, tem muitos terapeutas bons falando. Muitos. Tem muita gente boa. Tem muito charlatão? Tem sim. Tem terapeuta que coloca lá, se você quer ganhar na loteria, me siga. Se ele soubesse como ganhar na loteria, ele já teria ganho. Não estaria implorando por seguidor. Você entende? Mas existem, sim, muitos terapeutas sérios, comprometidos, dando dica. Tem muitos livros no sebo, livros de R$ 10. Entendeu? Nem sempre a terapia é o único caminho. Ela é um caminho facilitador? Ela é. Porque se você vai ter que ler 20 livros, o terapeuta em 2 sessões falou aquilo tudo. De modo resumido, de modo acolhedor. Mas existem muitas outras coisas que você pode fazer. Então, minha sugestão para você é: não se culpe porque você não tem culpa. O passado, aquilo que a gente pensou lá atrás, quando a gente casou, que a gente não queria ter filho por programações que a gente tinha, aquilo não tem como você voltar lá e corrigir. Mas você pode corrigir um momento. Se ele é rebelde, alguma coisa tem que você possa fazer para que isso melhore. Sabe aquele pudim que o seu filho adora? Faz um pudim, senta na mesa, fala: filho, a mãe fez só para ti. O que ele precisa nesse momento? Se sentir acolhido. Ele está num turbilhão de emoção. É muito hormônio gritando, entendeu? É muita coisa gritando com ele para que muitas vezes a mãe, o pai também grite. E outra coisa que eu falo para as mães que me trazem adolescente, hoje mais online do que por consultório, mas querer que o filho seja aquilo que ela não foi. O meu sonho era ser médico, eu quero que o meu filho seja médico, mas ele quer fazer teatro. Sabe o que eu ouvi uma vez que me gravou muito, e eu uso isso muito com os meus adolescentes, eles acham até graça? Meu filho sempre foi um aluno nota 10, sempre. Se tiver alguma professora dele me ouvindo aqui, pode concordar comigo, sempre. Ele sempre tirou notas maravilhosas, ele nunca foi um aluno relapso. Em determinada época, eu na casa de uma pessoa, amigo, próximo, ela me falou: tu tem que colocar o teu filho em uma universidade fora do Brasil, porque ele é muito inteligente. Gente, quem falou que ele quer fazer faculdade? Quem falou? E se o meu filho chegasse para mim e falasse assim: mãe, eu vou tocar numa banda de rock, eu não vou fazer faculdade. Vocês acham, sinceramente, de que porque eu paguei uma escola particular para ele, do jardim até o 2º grau, eu tenho que interferir numa escolha de vida dele? De quem é o sonho? Busca você.
Nunca é tarde para... eu queria ser bailarina. Não fui, a minha filha tem que fazer balé, mas ela gosta de futebol. Gente, vai você fazer balé. Vai você fazer dança. Por que essa criança é obrigada a fazer o que você queria fazer? Então, muitas vezes, esse adolescente que está revoltado, ele precisa só ser entendido. Ele precisa só ser acolhido. Ele precisa ser respeitado para aprender a respeitar. Agora, se você fizer o acolhimento, se você falar baixo e ele continuar gritando, de repente é hora de conversar mais firmemente. Filho, olha, eu não grito contigo, eu não bato porta, eu não faço nada disso. Por que você faz? Sabe aquela pergunta de sempre? Por que você faz o que faz? O que a mãe pode fazer para te ajudar nesse momento que você está se descobrindo? Conversar. Gente, diálogo resolve tudo na vida, tudo. Brigar, gritar, esbravejar só faz com que o outro tenha a mesma reação. Sabe a reação em cadeia? Um grita, todo mundo grita? Coloca lá uma lavanda cheirosa no travesseiro dele, para ele se sentir acolhido. Muitas vezes nós que temos filhos homens, quando eles chegam ali numa idade de 12, 13 anos, a gente acha que ele tem que ser homem. Agora ele tem que se virar com tudo. E não é assim, gente. Não é. Ele é um adolescente. Ele é uma criança em formação ainda. Você tem maturidade para entender isso? Ele não tem. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, deixa no meu Instagram, eu vou responder você, porque eu te vejo, eu te acolho e eu te respeito e respeito seu filho adolescente. Gratidão.